Boa noite e sintam-se ambientalmente abraçados. Hoje temos um tema muito especial. Nós vamos falar de projetos, iniciativas e atividades ambientais. E para tal vamos ouvir 12 educadores ambientais que vêm da cooperativa Repensar. A Cooperativa de Educação Ambiental Repensar realiza várias atividades à volta do meio ambiente e é justamente para entender e conhecer mais dessas atividades que nós vamos ter aqui dois convidados muito especiais. A Jocela Capella é ativista e educadora ambiental. Temos também o Adelson Mutemba, que também é ativista e educador ambiental, responsável por diferentes projetos. Vamos entender um pouco mais da Repensar, dos seus projetos e saber como é que eles contribuem para a preservação e conservação ambiental. Já sabe que tem motivos mais do que suficiente para ficar aí conosco. Até já! Projetos pró-ambiente ou projetos ambientais são propostas, iniciativas, ideias ou ações associadas à gestão ambiental de uma empresa, órgão público ou privado ou de uma sociedade. São iniciativas que visam responder às necessidades globais ou locais sem criar prejuízos para o meio ambiente. No meio ambiente. Chega aquele momento especial que nós vamos conversar e perceber um pouco mais desses dois projetos fantásticos. Aliás, não são só dois, são vários projetos realizados pela Repensar, que estaremos aqui à conversa com a Jocela e o Adelson. Já sabe que tem motivos mais do que suficientes para continuar aí sentado e nos acompanhar. Aliás, fazer-nos companhia. Até já! E hoje, como sempre, porque nos dá muito prazer falar de atividades e projetos ambientais, temos aqui dois convidados muito especiais. Eles vêm da cooperativa Repensar. Eles fazem uma série de atividades fantásticas à volta do meio ambiente e da preservação ambiental. Mas claro que eu não vou estar aqui a fazer a apresentação de pessoas tão especiais. Eles mesmos vão se apresentar e vão dizer principalmente o que eles fazem na cooperativa Repensar. Lembrando que a Cooperativa Repensar trabalha em atividades e projetos ambientais. Bem, vou começar pelas mulheres. Daqui do meu lado, especialmente uma mulher muito bonita, a Jocela, que faz parte da Cooperativa Repensar e vai aqui se apresentar e dizer exatamente o que é que ela faz e, se possível, qual a formação, se é que isto tem vontade de falar, fica à vontade. Ok, bom dia a todos. Primeiro agradecer pelo convite, é um enorme prazer
nós da Repensar agradecemos imensíssimo. Eu chamo-me Josela João Capassura, sou educadora ambiental, licenciada, fiz esse curso e fiz esse curso porque eu amo trabalhar com pessoas, amo estar com elas e, claro, sempre quis salvar o meio ambiente, então estou nessa luta e venho acompanhada de alguém que está por aqui. Queres salvar o meio ambiente? Claramente está no lugar certo e sendo uma ativista como é, de certeza que já está a fazer a sua parte. Temos aqui do lado ninguém também que eu acho que não é menos importante, aliás faz parte também da cooperativa Repensar, que vai se apresentar o Adelson e vai nos dizer qual é a formação e o que é que faz na cooperativa Repensar. Bom dia a todos da de casa, telespectadores, e obrigado por me ter formulado este convite. Eu sou Adelson Mutemba, sou educador ambiental também, por acaso sou colega da Josela, de formação e agora de profissão. Trabalhamos juntos na cooperativa de educação ambiental. Eu estou na cooperativa desde 2018, onde numa primeira fase estive num projeto chamado Escola Ecológica, no contexto de educação ambiental numa escola. No segundo momento passei para a Praia da Costa do Sol, num projeto chamado Praia Zero, e agora estou afeto na Praia da Macaneta, num projeto chamado Lixo Marinho. Nós vamos entrar a fundo a todos esses projetos, porque acho que nós temos muito por explorar hoje. Mas mesmo para começo de conversa, primeiro, como é que a Josela e o Adelson tornam-se ativistas ambientais, muito além da formação, porque nós sabemos que muitas pessoas fazem a formação, mas depois não entram efetivamente nesta área, não são ativistas ambientais. O que é que vos moveu? Por que é que a Josela se tornou ativista ambiental? Como eu já havia dito, desde criança meu sonho sempre foi salvar o mundo. Eu queria ser uma super heroína em alguma área. Queria trabalhar primeiro com crianças e medicina. Eu pensava que se eu salvasse as crianças, elas não morreriam. Daí eu descobri que o que acontece para as crianças adoecerem é porque o meio ambiente está doente. Então, se eu salvasse o meio ambiente, poderia salvar as crianças e as pessoas no geral. Então, comecei a ter esses gostos e também na minha casa nós temos alguns hábitos ambientalmente saudáveis e era proibido, é um crime na minha casa deitar lixo no chão, se eu chupasse algum doce eu tinha que guardar no bolso e tal. Aquilo Isto era é passado do pai para a mãe? Quem foi referência na sua casa para si? Os dois. Agora que já estão assim um pouquinho velhinhos, mesmo os netos, eles estão completamente... Eles não vão gostar de saber que são velhinhos. Não, pai, não, vocês são só sábios. Adultos então, idosos. Exatamente. São adultos sábios. Então, eles sempre nos passaram esta ideia de que não, meus filhos, isto é errado, porque as nossas atitudes, eles não têm uma implicação só para nós, tem para as outras pessoas, porque nós não vivemos sozinhos, nós estamos numa comunidade, numa sociedade. Então, que prestemos atenção, eles sempre usavam aquela expressão de que a nossa liberdade termina onde inicia a liberdade do outro. Então, nós tínhamos que ter muito isto em mente. Fui crescendo, fui gostando e eu descobri que esse é o curso de educação ambiental. Eu pensei, pronto, encontrei-me. Então é lá mesmo que eu estarei. E é exatamente com isso que eu venho lutando. Eu comecei na cooperativa de educação ambiental como voluntária. Logo no meu primeiro ano de faculdade, comecei a tentar investigar e procurar saber como é que poderia fazer mais pelo meio ambiente. Porque não basta só você estudar, você dizer, eu estou a fazer um curso superior. E ser alguém teórica. A ideia é ser alguém prática, fazer coisas Viver práticas. superficialmente, assumir isto de forma superficial não faz lá grande diferença, não é? Tem que ser um estilo de vida. Tem que ser. Então, foi assim, dali de estagiária, ou melhor, de voluntária, eu passei para estagiária num dos projetos que o meu colega falou, da Escola Ecológica, um projeto lindo que trabalha virado para crianças. Dali tive o primeiro desafio da minha vida, na praia, porque eu não estava muito habituada a trabalhar com muitas pessoas de diferentes hábitos, nacionalidades e comportamentos, tanto que algumas pessoas eram um pouco violentas. Eu, por acaso, sofri uma agressão. Isto era nas campanhas de sensibilização? Não exatamente nas campanhas de sensibilização. Houve as campanhas de sensibilização, a Operação Caco, onde é que comecei a trabalhar muito mais com calo e cera. Dali, eu passei para a Escola Ecológica como voluntária.
Foi algo estupendo, 9 meses de muito trabalho com crianças de primeira à 7ª classe, onde nós trabalhávamos em clubes ambientais, nós procurávamos incutir conhecimento ambiental teórico e prático, porque não basta só você não faça isso, não faça aquilo, porque a ideia, nós somos seres pensantes, queremos saber por que não. Quais as vantagens, não é? Exatamente. Pois. Então, trabalhamos muito nesta área. Dali, fui para o projeto Praia Zero. Trabalhávamos com as pessoas, nós queríamos incutir alguns conceitos ambientais e também queríamos trabalhar, começámos com uma área nova, a área de monitoria dos resíduos. Queremos identificar, nós estamos a ver que existe muito lixo cá na praia. Não basta só nós retirarmos os resíduos que a expressão correta é lixo, mas mais para frente nós vamos explicar isso para não confundir. Nós vamos explorar ao máximo a Josiela, porque ela tem muita coisa por dizer, então fiquem à vontade que nós temos muito tempo aqui. Por enquanto vou usar a expressão lixo só para não vos atrapalhar, mas depois eu explico bem o que é isto do lixo e resíduo para mais para frente não ficarmos baralhados. Então nós fazíamos a monitoria desse lixo, desse resíduo que lá encontrava-se, para adquirir dados contundentes, porque não basta só dizer, tem muito de tanto. Sim, para saber exatamente quanto é que nós temos, como... E também para atacar na montante, não sim, é? Sim. Porque tudo começa, tem a base e tem o topo. Nós precisamos trabalhar com todos nesta cadeia de valores para o problema resolver-se. Então, foi uma experiência estupenda. Quando da campanha com o INAI, porque nós estávamos a trabalhar, quando eles começaram a publicar o decreto sobre a proibição da venda e consumo de álcool na praia, nós estávamos lá, porque também trabalhávamos lá e foi uma experiência interessante. Só que algumas pessoas reagiram mal, então foi nessa senda que tive uma experiência um pouco difícil, onde que agrediram, mas não foi muito, só me deram um pouquinho de tetal, só fiquei um pouco vermelha. Mais força para trabalhar. Nós vamos voltar para ouvir um pouquinho mais dessa história, mas vamos saber aqui do Adelson. Conta-nos um pouquinho esta tua entrada para o ativismo e principalmente para repensar. Bom, o meu caso foi um pouco diferente do caso da Josela. Não teve nenhuma agressão ainda? Primeiro não foi amor, primeiro foi uma escolha aleatória. No ensino primário, eu estava na escola primária de Bagamoio e escolheram-me que eu tinha que fazer parte de um grupo chamado Saneamento. Este grupo desenvolvia algumas atividades para manter a escola mais limpa. Chamaram-me para fazer parte deste grupo e porque era obrigatório não tive como negar, fiz parte do grupo, só que depois comecei a ter uma certa notoriedade em termos de participação, em termos de criatividade. Fazíamos lá algumas palestras, teatros, mas que trouxessem o conceito do que é meio ambiente, do que é saneamento, de uma forma de ânimo leve, de uma forma simples. Depois fomos crescendo, o grupo cresceu, tivemos mais integrantes e nós éramos vistos como os séniores na altura, né? Então, passou. No entanto, quando cheguei na 12ª, tive que decidir qual seria o curso, a minha inclinação, qual seria o curso que eu haveria de seguir. E, no entanto, tive a escolha, tive a capacidade de apreciar todo o edital da Universidade Eduardo Mondlane e fui ver lá a educação ambiental. Então, vi que é a única coisa que, se calhar, eu pudesse, já tinha um start, já tinha algum conhecimento, tinha como começar a fazer isto. Então, engrenei. Então, fui me apaixonando cada vez mais. Mas eu já tinha também esse bichinho de querer, por que está a acontecer a extinção de algumas espécies. Isso é algo que me incomodava bastante. No entanto, quando engrenei no ensino superior, fui percebendo melhor a mente humana. Por que o homem faz isto? Quais são as implicações dessas ações humanas? Então, hoje tornei-me educador ambiental, mas no ano de 2018 tive este convite de Dr. Carlos, né, neste caso, para poder fazer parte da cooperativa de educação ambiental. Entrei lá e numa primeira fase foi feito no programa Escola Ecológica, o projeto Escola Ecológica. Eu estava no colégio Arco-Íris, e trabalhei lá
com toda a comunidade escolar, não apenas crianças, não apenas docentes, professores, mas trabalhava com toda a comunidade escolar, em que, em função do que nós pretendíamos trazer, preparávamos palestras, nos intervalos estávamos sempre no pátio a controlar como é que as crianças fazem as coisas, explicávamos as implicações de jogar o lixo no chão. E por acaso a escola no final do ano de 2018 elogiou-nos bastante, porque fez uma comparação de como era a escola antes e como é que está a escola no final do ano, e viu-se essa diferença muito grande em termos de comportamento das crianças, os próprios professores, e também já éramos inclusos em todas as atividades da escola, porque reconheceram o esforço que nós estávamos a fazer para a mudança da escola. O impacto foi positivo. O impacto foi bastante positivo, que até hoje a escola está como padrinho de todas as outras escolas. Temos feito em cada final do ano, chamamos de sarau, que é uma festa de exposição, de teatro, de canto, mas trazendo assuntos ligados ao meio ambiente. Então, esta festa, todas as escolas participam, escolhem os melhores, os mais ativos, participam desta festa, e lá é uma confraternização de uma espécie de concurso escolar. Temos alguns prémios no final. Então, essa experiência que eu tenho acerca da escola. Mas um aspecto que me marcou bastante na escola foi porque as crianças vinham relatar a mim que o pai fez algo errado, no sentido de, professor, eu vi meu pai a jogar uma garrafa pela janela do carro. Então, aquilo trazia-me um pouco mais de atenção. Eu sentia que, na verdade, já está a haver algum efeito, alguma resposta positiva daquilo que nós fazíamos. Então, e as crianças, na verdade, elas têm uma boa capacidade de ensinar. E nós fomos instruindo as crianças para poder ensinar os pais, mas de uma forma respeitosa. As crianças podem nos ensinar, porque as crianças agora estão num contexto mais atualizado. A matéria que a criança vê não é a mesma que os nossos pais viram na altura. Então, tudo está atualizado, a criança tem muito conhecimento. Nós subestimamos as crianças, mas as crianças têm muito conhecimento. E elas assimilam muito fácil a matéria. Muito fácil, e já podem educar os pais e a comunidade lá de casa. Depois disso, passei para a Praia Zero, que é um projeto que está a decorrer na Praia de Costa do Sol até então. Este projeto está muito centrado a garrafas de vidro. Então, isto porque quando eu estava ainda a desenvolver as atividades lá, fui notando que algumas crianças sofriam cortes no pé, magoavam-se os pés, porque o caco de vidro, né? Jogando futebol ou correndo. A praia é livre, né? Então toda criança tem este direito de usufruir desse espaço, mas esse vidro às vezes fica soterrado e nós não sabemos, a criança muito mais não sabe o que fazer. Então nós às vezes temos que prestar alguma assistência, temos que tentar estancar o sangue, temos que tentar dar algum apoio mínimo possível para poder resolver esta situação. Isto é algo muito triste que sempre acontece até agora, e nós por dia lá tínhamos o hábito de, depois na educação ambiental, recolhíamos alguns cacos e que achávamos perigosos. Então educávamos, mas mostrando à pessoa que o nosso comportamento negativo resulta na deposição deste caco no chão. Depois fomos tendo algum resultado positivo, porque as pessoas já nos conheciam. Há momentos que nós íamos para falar com alguém, para interpelar alguém, e dizer: eu já sei o que vocês vêm falar, está tudo bem, eu já assimilei, e daqui vou recolher o meu lixo, vou jogar na lata de lixo ou no contentor que estiver próximo. Bom, acho que em termos de experiência nós ainda vamos ouvir muita coisa, até porque são muitos anos de trabalho, e cada um desses anos, de certeza, há pontos marcantes, há situações marcantes que nos vais contar durante o processo todo aqui de conversa, de certeza. O que eu quero que vocês deixem agora ficar é, por exemplo, quantos projetos existem na Repensar e quais são os que vocês estão exatamente afetos? Qual é a vossa responsabilidade nesses projetos? Começamos pela Jocela. Quais são e quantos são os projetos? Vamos, a Repensar... Incluindo iniciativas também, projetos e iniciativas no seu todo. A Repensar tem um programa que é a Escola Ecológica. Tem 3 projetos, o projeto Praia Zero, o projeto Macalinda
que está diretamente ligado ao Econcila, que é patrocinado pela CDM, e o projeto Lixo Marinho, que o Adelson é o responsável. Também nós temos algumas iniciativas, nós trabalhamos diretamente com a iniciativa Let's Do It World, e cá em Moçambique nós estamos a ajudar na questão do Let's Do It Moçambique. Então são essas iniciativas que a Repensar ela está a trabalhar. Atualmente eu trabalho como oficial de monitoria e avaliação na cooperativa Repensar. Eu dou suporte a todos os projetos, então eu tenho que avaliar cada projeto, ver como é que está, identificar os pontos negativos para conseguirmos sanar e potenciar os positivos. Então é exatamente isso que eu faço. Contudo, já trabalhei em alguns deles, já Escola Ecológica, Praia Zero, e também antes era Mato Linda, agora é Mafalinda, porque mudamos de localização. E foram experiências incríveis. Adelson, quer acrescentar alguma coisa em termos de iniciativas e projetos? Bom, se calhar eu acrescentar que a iniciativa, nós temos esses projetos que são fixos, mas por vezes em função da necessidade de algum problema eminente, nós às vezes desenhamos um projeto de médio prazo ou curto prazo para responder a uma certa preocupação ambiental. Por exemplo, se nós formos a notar que nesta zona do Miradouro ou na Avenida Marginal está a ser abalado por uma certa deposição de resíduos sólidos, vamos desenhar um projeto de curto prazo ou alguma iniciativa para poder resolver aquele problema. Então, temos esses fixos, mas também temos outros que podem vir a acontecer, que ao longo dos anos nós temos vindo a desenvolver para resolver algum problema iminente. No projeto em que eu estou afeto em Macaneta, eu estou como coordenador do projeto. Eu estou lá a resolver todos os aspectos técnicos do projeto, as necessidades, tendo em conta a distância também, porque o nosso escritório está na cidade, então tem alguns aspectos que eu tenho que resolver cá na cidade e outros têm que estar lá no campo para poder vivenciar, na verdade, o que está a acontecer lá. Pois, e faz todo sentido, até porque nós temos a umbrella de um projeto, exatamente, que é Repensar. Sim. Tem vários subprojetos que no meio do caminho também acontecem essas situações do Miradouro precisar de uma intervenção rápida. Sim. E vocês irem fazer esse apoio pontual, mas depois voltam a um projeto normal, o projeto básico, não é? Sim, porque na verdade é difícil abrangirmos todo o país ou toda a cidade de Maputo. Mas a preocupação às vezes nos chama a termos que desenhar algo, um projeto simplista, diria eu, para resolver um problema iminente. Então é por isso que nós temos essas várias iniciativas por causa da preocupação iminente. Quer dizer, isto é uma ação de contingência. Existe um problema, vamos responder de imediato. E é justamente por ser uma ação de contingência, assim, imediatamente vamos a um intervalo e voltamos já para continuar e principalmente para falar de cada um desses projetos e entender como é que você que está aí em casa, que está a nos ver, pode participar, pode apoiar, pode contribuir de alguma forma. Já sabe, até já. E voltamos depois desta curta pausa, o tempo para beber uma água, e acho que foi suficiente. Vamos voltar aqui à conversa com os nossos dois educadores ambientais, ativistas ambientais, heróis ambientais, vamos assumir assim, porque eles fazem um trabalho fantástico na Repensar. Voltamos aqui a tentar entender um pouco mais dos projetos ambientais, das iniciativas. Se calhar começássemos pela que vocês realmente entraram, fizeram a vossa inserção no grupo. Estamos a falar da Escola Ecológica. Onde exatamente aconteceu a Escola Ecológica? 3 de fevereiro foi a pioneira, mas quais são os outros elementos, quais são as outras escolas, como é que isto funcionou nas escolas? O projeto Escola Ecológica, como a Regina disse, iniciou na 3 de fevereiro. Em 2017 nós tivemos uma experiência piloto. E 2 educadoras ambientais estavam lá com as crianças, tiveram essa interação, o que nos facilitou para em 2018 começarmos com o projeto de forma mais abrangente.
e abarcamos 7 escolas, algumas da província de Maputo, outras da cidade e também uma privada. Da província de Maputo nós temos a escola comunitária, a escola primária de Ngunhane. Temos já na cidade de Maputo temos a escola comunitária de Itacula. Temos a escola 3 de Fevereiro, que foi o nosso berço. Temos a escola primária da Costa do Sol. Temos a escola primária, agora estamos a trabalhar com a escola primária do Triunfo. Antigamente trabalhávamos com a escola 24 de julho, mas com a mudança da direção, então eles preferiram continuar só e nós abarcamos a escola primária do Triunfo. Também trabalhamos com a escola primária do Jardim e, por fim, com a escola, o Colégio Arco-Íris. Várias escolas primárias no seu todo. Sim, de forma permanente nós trabalhamos nessas 7 escolas, mas nós temos os nossos diferentes projetos e se temos um projeto sediado num bairro, nós também abarcamos as escolas daquele bairro através de palestras e em campanhas de limpeza e também incentivamos as crianças a levarem tudo aquilo que elas já aprendem e modificarem a área em questão. Nós atualmente estamos muito virados àquilo que nós chamamos de desperdício zero. Depois, mais à frente, quando vamos a falar de projetos como o lixo marinho, falaremos mais do conceito abrangente da economia circular. Mas ainda no conceito micro do desperdício zero, nós ensinamos as crianças a reutilizar os trigéres e também incentivamos muito a fazer a questão da compostagem. São coisas práticas que elas veem, ok, eu posso fazer isso, na minha casa tem um jardim, então como é que eu posso ajudar a melhorar meu jardim? Então são coisas práticas que nós também pegamos da escola ecológica e ensinamos as crianças nos bairros, nos diferentes projetos. Já o projeto Praia Zero, o meu colega falou tão bem, eu fiquei tipo, ele falou tudo, exatamente. Aproveitar essa deixa, se ela está a dizer é porque realmente conhece a sua experiência, o seu conhecimento. Conta-nos um pouquinho deste projeto, de forma mais aprofundada. Bom, este projeto já havia essa necessidade, na verdade, de existir na Praia da Costa do Sol, porque nós sabemos todos que a Praia da Costa do Sol antigamente era ou um ponto turístico ou um destino turístico. Sendo ponto ou destino turístico, merece uma certa notoriedade, um certo respeito, merece, na verdade, existir um programa de gestão de resíduos sólidos que lá são produzidos. Então, foi nesse sentido, porque a Praia da Costa do Sol agora é vista como uma lixeira, as pessoas comportam-se mal, são valas de drenagens que desaguam lá na Praia da Costa do Sol. Então, nós sentimos-nos sensíveis ao ponto de fazer de tudo para existir um projeto que pudesse resolver os problemas que estão a decorrer na Praia da Costa do Sol. Agora, porque é fácil chegar a Ponta do Ouro ou Macaneta, as pessoas preferem ir para esses lugares. Mas não é porque a Costa do Sol nunca teve potencial de beleza, em termos de estética da praia, em termos de disposição do lixo no chão ou não. Mas é porque as pessoas foram comportando-se mal. A Praia da Costa do Sol, destruímos a Praia da Costa do Sol e já fugimos da Costa do Sol. Preferimos viajar, irmos a Belém, irmos a Ponta do Ouro, irmos a Macaneta, para podermos ter uma praia, para podermos lá ter o nosso lazer. Mas a Praia da Costa do Sol é muito acessível, pelo menos para a região de Grande Maputo, é uma das praias mais acessíveis, é fácil de chegar, é barato chegar. Então, esta foi a nossa motivação de por que termos que criar um projeto para poder resolver os problemas ambientais que lá existem. O principal foco deste projeto, a Praia Zero, é, na verdade, reduzir o caco e o vidro em geral na Praia da Costa do Sol. É mais virado à limpeza. É mais virado à limpeza. Mas também temos a componente educativa. A componente educativa é a chave, depois vem a limpeza. Porque nós percebemos que a educação ambiental é uma ferramenta. A educação ambiental pode ser vista como disciplina, como curso, como uma aula. Então, a educação ambiental é uma ferramenta poderosa para poder mudar a consciência das pessoas. Foi nesse sentido que desenvolvemos ações educativas. Nós falamos, temos lá o grupo ainda continua lá, com os banhistas, com os utentes da praia. Agora, por causa da pandemia, a coisa está melhor. Está melhor, as pessoas não vão à praia agora. Aparentemente melhor. E nós, talvez mencionando esse aspecto, existe muito lixo que está soterrado, porque as pessoas que desenvolviam a atividade de venda de magumba e frango
por vezes, para poder se desfazer do lixo, faziam algumas covas, enterravam lixo lá. E ainda existe este lixo na praia da Costa do Sol. Então, mas também não está só ligado à praia, mas também ao bairro dos pescadores, à zona do Mangal, que também sabemos que o Mangal está a ser destruído a cada dia que passa. E também notamos que por causa desta ausência de utentes, por causa da pandemia, o Mangal começou a aparecer já há sinais, já há evidências do crescimento do Mangal. Há uma redução muito positiva de resíduos sólidos no chão, no Mangal, porque até um dia poderíamos fazer esta viagem até a região do Mangal para vermos a quantidade de mechas que estão lá, a quantidade do plástico, a quantidade de palhinhas, a quantidade de embalagem de salgados e doces, porque na verdade são coisas que nós achamos que é algo pequeno, então não faz nenhuma mudança, posso jogar ao chão. Mas o acúmulo de eu jogar, da Regina jogar, da Josela jogar ao chão, no final do dia aquilo faz uma montanha. E essa montanha que foi se acumulando ao longo dos anos e nós somos responsáveis da resolução desta montanha de lixo. E é engraçado também que nos mangás nós encontramos objetos muito estranhos, não é? É. Até panelas. É possível encontrar lá facas, por causa de algumas cerimônias religiosas, facas, lâminas, crânios de cabrito, galinhas mortas, moedas, muita coisa ligada ou à tradição ou a algumas crenças religiosas, mas que na verdade a praia que foi autorizada a desenvolver estas práticas religiosas é a parte do autódromo, chama-se praia de autódromo, na pista. Exatamente. Sim. Ali estão autorizados a ter que fazer estas práticas, mas do lado da Costa do Sol já é proibido. É por isso que por vezes tem feito essas rezas no período noturno e nós não estamos lá nem para sensibilizar, nem a polícia por vezes está lá, o efetivo às vezes é reduzido, não conseguimos ver, apenas nos assustamos e são grandes quantidades de resíduos. No caso de Delson, estão autorizados a fazer o ritual, a cerimônia e não necessariamente a deixar os objetos lá. Exatamente. Ter o cuidado de melhor gerir isso, não é? Bom, eu talvez não querendo muito entrar nesse aspecto, mas já tive uma conversa com um senhor e ele disse-me que nem todos jogam ou deixam as roupas lá, porque temos visto também roupas, nem todos jogam as roupas lá. Uma parte é que joga as roupas ou deixa as roupas na praia. Mas se calhar estaríamos a entrar em contradição com os rituais, né? E esta abordagem tem que ser mais abrangente, temos que se calhar ter um contacto com a Metramo, temos que ter um contacto com o Ministério da Saúde, nós próprios educadores, para buscarmos uma forma de trazer uma resposta, porque na verdade não faz sentido. Eu acredito que nos outros países não se deixa roupa na praia. Isso acontece apenas aqui em Moçambique. Tive uma experiência de uma colega que explicou uma vez que na Zona Norte deixam roupas e dizem que é proibido tirar a roupa da praia. Ninguém deve recolher, porque aquela roupa de alguma forma vela pelos pescadores que estão a trabalhar, não sei. Bom, vamos deixar claro que os rituais são muito bem-vindos. Moçambique é um estado laico, há abertura para todo tipo de... Vamos assumir qualquer crença, qualquer vontade religiosa é muito bem-vinda. O que nós pedimos é que se faça uma boa gestão. Exatamente. Porque o que nós sabemos, por exemplo, é que nestes rituais, quando se faz o benzimento, quando se faz a roupa, quando se usa a roupa e se faz o benzimento, não se pode voltar a usar a mesma roupa e tem de ser descartada. Então, que não seja descartado na praia, que não seja descartado em lugares impróprios. Os rituais continuam e são muito bem-vindos e são muito bons também, né, em termos educativos. Josela, fala-nos do projeto que é responsável, que melhor conhece. Conta-nos um pouquinho à volta disso. Ok, talvez para acrescentar, é um ponto que eu particularmente amo no projeto Praia Zero. Nós, como eu disse, trabalhamos com a parte da educação, sensibilização, monitoria e também com a parte da retoma do vidro. Lá nós temos um sítio que nós chamamos de centro de retoma e que fazemos esta compra e venda do vidro. Este projeto foi pensado para poder reduzir a quantidade de lixo na praia, de vidro especificamente, mas também para ajudar as famílias mais vulneráveis. Logo, aproveito e faço uma ponte com um projeto de Bedene, o projeto Mato Olinda, que o nosso maior objetivo é instalar ecocentros em várias áreas em que estamos a trabalhar. Centros ecológicos, onde é que nós trabalhamos com a área de educação, com a parte da transformação, com a parte da valorização e com a parte da educação, como é que
através de um local onde é que podemos fazer exposições permanentes e as crianças podem visitar como se fosse um museu de história do resíduo naquela área. Então é exatamente isso que nós queremos fazer, que eles vejam o resíduo. Eu disse que ia explicar a diferença do lixo e resíduo. Lixo é aquilo que não tem mais valor, não pode ser reutilizado, não há mais nada senão que deitemos no contentor. Mas resíduo é aquele material que já não tem um uso específico para uma atividade, mas que pode ser reutilizado. Vamos lá, depois de cozinharmos a casca do tomate, todos aqueles restos que nós chamamos orgânicos, nós achávamos que não tem muito interesse, podíamos deitar. Mas não, podemos pegar todo este material e transformar, fazer compostagem e depois usar no nosso jardim, em casa e tudo mais. Então, quando encontramos esse tipo de resíduo, de lixo, nós chamamos de resíduo porque tem uma outra utilidade além daquela primária. Ok. As garrafas de vidro, de plástico, metal, tudo isto, nós, depois de fazermos um uso primário, nós podemos reutilizá-lo. Então é isso que nós tentamos mostrar nesta cadeia de valores. Pegar uma garrafa que depois de ter sido usada para beber água, fazermos um puff ou um sofá e usar em casa. Dar um destino melhor. Exatamente. E há quem usa isto que não só faz para casa, mas também vende. Quando vende, já incluímos um outro elemento, já gera renda familiar. Então, é exatamente nisso que nós queremos trabalhar. Reduzir a poluição daquele produto no meio ambiente, fazer com que seja da melhor forma usado e também gerar algum benefício econômico. E fazemos esta cadeia que chamamos de economia circular, que está diretamente ao desenvolvimento sustentável. Falando do desenvolvimento sustentável, não sei se ainda temos muito tempo, queria dizer que um dos objetivos da Repensar é seguir a Agenda 2030 e particularmente na questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nos nossos projetos, nós conseguimos abarcar 16 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e através do Centro de Retoma e dos Ecocentros, nós conseguimos particularmente trabalhar com logo os dois primeiros, a erradicação da pobreza e da fome. Então, isto é particularmente interessante. Temos também um projeto que o Adelson, ele é coordenador e deixarei exatamente ele para falar. Temos muitos outros projetos, muitas outras iniciativas, mas eu queria agora que nós tentássemos focar ao máximo nos desafios que vocês têm, nos projetos que vocês são responsáveis e principalmente qual a vossa meta, o que é que vocês querem daqui a 5 anos, 10 anos, a repensar no seu todo, onde é que nós queremos chegar. Começamos por si, Adelson. Quais são os desafios que encontra nos seus projetos ou até no seu dia a dia como educador ambiental? Bom, primeiro é importante referir que aquilo que eu gostaria que acontecesse não é algo pequeno, no sentido de não para Maputo, não para Macaneta, não para nesta zona em que nós estamos, mas é para o mundo. O trabalho que nós temos estado a desenvolver é com uma dimensão mundial. Porque a crise, quando se fala de crise, fala-se de crise ambiental mundial, não de crise ambiental em Moçambique. Mas para podermos chegar no mundial, no geral, temos que começar do específico, temos que começar dos problemas do nosso entorno. Então, o meu projeto, a principal meta, porque estamos na praia de Macaneta e estamos a trabalhar com lixo marinho, conseguimos ver lá microplástico, aquilo que chamamos de microplástico, que é o plástico que nós jogamos, mas que depois degrada-se ou desfaz-se ao ponto de ter um tamanho muito pequeno e às vezes invisível. Então, nós queremos diminuir o microplástico. E como é que nós vamos reduzir este microplástico? Através de reduzir o plástico grande. Então, esta é a principal meta, reduzir o plástico grande, o plástico mais composto, para podermos reduzir o microplástico. Porque nós podemos observar lá que o lixo que nós temos aqui em Moçambique, nem todo é local, nem todo é produzido em Macaneta. Nós podemos ver ali alguns resíduos, algumas garrafas plásticas, que têm rótulos, têm escritas da Indonésia,
vem de da fora, Bélgica. muito material de fora. Exatamente, quer dizer que vem dos outros países. Então, o objetivo do geral, do macro, do internacional é exatamente isso. Então, este é o grande objetivo. Este será o nosso sonho no final, em dizermos que primeiro reduzimos o lixo nas praias ou na praia de Macaneta, mas também reduzimos o lixo na mentalidade da pessoa. Começamos do específico, do pequenino, Do pequenino. daquela parte que é a Macaneta, para explodir para o mundo. E vamos expandir. É por isso que a ideia, na verdade, é replicar cada projeto que nós temos. Temos a Macaneta, mas queremos replicar para uma outra praia, numa outra região, que também é assolado pelo mesmo problema. Queremos replicar a escola ecológica na cidade da Beira, queremos replicar em Nampula, mas isso tudo, de forma gradual, poderá ser atingido. E nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar, temos certeza. Josela, qual o maior desafio em termos... De forma bem resumida, porque o nosso tempo já praticamente foi-se embora, e nós queríamos mesmo saber qual o maior desafio, qual meta, projeto específico e repensarmos isso tudo. Na escola ecológica, o maior problema é a inserção do conceito de educação ambiental no currículo. Muita gente vê a educação ambiental, nós chamamos como apêndice, como simplesmente um tópico a ser dado e já está. Só que, exatamente, só que isto não facilita porque não ajuda a criança a interiorizar os conceitos ambientais. No projeto Pré-Zero, o maior empecilho é a questão das pessoas não quererem mudar de comportamento e elas ateiam culpa a todo mundo, menos a elas próprias. Os terceiros são sempre os culpados pelos nossos problemas. Exatamente. O mesmo ocorre no projeto que estamos a desenvolver agora na Mata Olinda e estamos a tentar identificar o problema na fonte. Este está bem recente, mas estamos a ter também algum problema com a autoridade municipal lá, porque às vezes eles sentem isto como uma ajuda não muito boa, ou que estejamos a colocar a culpa nele. Apontar o dedo. Exatamente, enquanto nisso estamos todos a tentar trabalhar para um objetivo em comum. No projeto, ele já falou do projeto Lixo Marinho, então vamos, como repensar? Estamos a sentir muito problema na questão de como as pessoas veem os resíduos e como elas valorizam. Nós queremos, na verdade, incutir nas pessoas que este entorno é meu, não existe planeta B e que a diferença inicia conosco. Vamos mudar a visão das pessoas. Exatamente. Quanto mais nós conseguimos fazer isto, este é o nosso objetivo. Queremos chegar naquele ponto em que estamos perante uma economia circular que chamamos de perfeita a um desenvolvimento sustentável, onde que haja uma harmonia entre o social, o econômico e o ambiental, porque tudo faz parte para que a vida das pessoas dê certo. Acho que nós já fechamos com uma frase muito bonita. Todo este repensar das nossas atitudes, do nosso comportamento, vai nos levar a esta geração mais consciente que nós queremos. Acho que nós já fechamos aqui com uma frase muito bonita. E quero agradecer a si, a Josela e ao Adelson por terem estado aqui, por terem partilhado essas experiências muito boas. Eu tenho certeza que quem está lá em casa se sentiu inspirado, sentiu-se por dentro e sabe que aí de casa pode contribuir de forma positiva, não só pode fazer parte também das iniciativas, é só contactar a Josela, pode ir no Facebook, vai encontrar a Josela, pode ir na Cooperativa Repensar também, pode participar de todas as iniciativas que estão lá a serem levadas a cabo e fiquem à vontade também para fazerem em casa. E já sabe que chega este momento que nós temos que nos despedir com a sensação de não queremos, mas é preciso porque o nosso tempo já se foi embora. Mas o nosso compromisso é para a próxima semana trazer mais elementos, mais iniciativas e mais ideias ambientais. Até a próxima semana.
Uma iniciativa Proja, com a parceria da Mídia Mais TV. Patrocinado por Alto Comissariado Britânico, Maputo.